continuo lendo os livros da minha TBR de Halloween e acabei de concluir a leitura do livro Drácula, que é conhecido como o livro mais famoso de vampiro. Sim, o Drácula é o livro assim que marcou a história dos vampiros. Ele é o grande marco. É o livro que inspirou várias adaptações aí. É um livro considerado por muitas pessoas o extremo do fascínio. Isso é o Drácula. E eu tive a oportunidade, a alegria de ler essa obra por meio dessa bonita edição publicada pela Dark Side. Olha só a minha edição. Veja aqui a beleza dela. E detalhe, a capa desse livro é uma imitação do primeiro livro de Drácula que foi publicado lá no ano 1897. Dizem que o Bram Stoker começou a escrever Drácula no ano de 1890, demorou 7 anos escrevendo essa obra e em 1897 publicou exatamente com essa capa. Então aqui, essa é uma edição que eu diria assim, uma relíquia, uma espécie de mimo histórico. E para completar a minha alegria, esse livro veio acompanhado de alguns brindes. Mas dentre todos os brindes que vieram com essa obra, o que eu mais gostei, gente, foi esse aqui. Uma estaca de madeira. Olha o detalhe, tem uma tira de couro, tem um crucifixo. E é uma estaca que eles acreditam que serve para matar vampiros. Então, se por acaso você vê algum vampiro por aí dando sopa e quiser matar, ó, já tem a estaca aqui para cravejar no coração do vampiro. Tirando essa brincadeira, né? Porque a gente sabe que vampiros não existem. Ou será que você acredita em vampiros? Vamos falar da obra desse livro aqui, considerado o suprassumo dos admiradores de vampiros. Será que esse livro, que foi publicado em 1897 e é sucesso até hoje, merece esse sucesso mesmo? Será que é um livro realmente 5 estrelas? Ou será que o livro, sei lá, envelheceu mal? O que será que essa obra nos esconde? Eu vi que algumas pessoas, através de resenhas que eu li por aí, não gostam desse livro. Mas será que o não gostar delas tem fundamento? Isso vamos descobrir e vamos analisar juntos com a minha resenha. Bem, a primeira coisa que devemos frisar é que Drácula de Bram Stoker é um romance epistolar. O que é um romance epistolar? É um romance cuja narrativa ela é feita por meio de cartas, trechos de diários, trechos de jornais, documentos, coisas assim. Nós não temos um narrador direto em primeira pessoa ou em segunda pessoa, mas nós temos vários diários, nós temos várias cartas, essa troca de cartas. E por meio dessas cartas, por meio desses trechos de diários, nós vamos formulando a história. É importante atentar que, sendo um livro que é escrito por meio desse tipo de narrativa, essa narrativa epistolar, os narradores eles não são muito confiáveis. Não porque estejam mentindo, sim, sabendo que alguns também podem mentir, podem omitir, mas também pelo fato de muitos não estarem sabendo realmente o que está acontecendo,
ou então receberem uma mentira e acreditarem nela e passarem para frente. Então a pessoa não está mentindo, mas ela passou uma não verdade porque alguém falou para ela. Então, quando a gente pega um romance epistolar, nós devemos ter muito cuidado antes de dizer é isso ou aquilo, porque às vezes as pessoas falam coisas por conta da sua ignorância. E é isso que dá uma certa realidade à história, no sentido de que dos personagens falarem aquilo que sentem, aquilo que pensam, embora nem sempre os fatos sejam verdadeiros. Aí a história aqui, ela vai começar por meio do trecho do diário de um tal de Jonathan Harker. O Jonathan Harker é alguém que vai fazer negócio com o Conde Drácula lá na Transilvânia. O Conde Drácula ele quer comprar uma casa na Inglaterra. Ele quer sair lá da Transilvânia para vir morar. O nosso Jonathan Harker, ele não tem ideia exatamente de quem é, de com quem ele vai estar tratando. Ele não sabe que o Conde Drácula é o vampiro, mas a mando do seu chefe, ele vai fazer a negociação. Então, nessa primeira narrativa por meio do diário do Jonathan Harker, nós vamos ter a trajetória, a viagem dele até a Transilvânia e depois a chegada dele no castelo do Conde Drácula e a sua estadia. Bem, durante essa viagem, o Jonathan ele se encontra com pessoas, ele faz refeições em alguns lugares, ele menciona que vai ter contato com o Conde Drácula, e as pessoas meio que agem estranhamente, com certo medo, porque elas têm noção com quem o Jonathan vai lidar. Mas ao mesmo tempo que elas têm noção, elas não têm coragem de falar para ele a verdade. O Jonathan percebe, tem alguma coisa estranha. E quando alguém fala assim de uma maneira um pouquinho mais clara, o Jonathan meio que duvida da pessoa. Ah, isso aí é bobagem, é superstição, não estou acreditando. Então, essa narrativa da viagem é ao mesmo tempo um tanto engraçada, pelo jeito do Jonathan e o portar das pessoas, o seu agir, eu diria assim, mas é bela também porque ele descreve lugares pitorescos e ao mesmo tempo misteriosa e assustadora. Quando o nosso Jonathan Harker ele chega no castelo do Conde Drácula, aí a coisa começa a ficar mais assustadora e ele começa a ficar mais preocupado, meio que arrependido de não ter acreditado muito naquelas pessoas, meio que ele começa a pensar na possibilidade de que talvez elas estejam certas, surge um arrependimento, mas ao mesmo tempo ele não tem certeza, porque o Conde Drácula parece para ele ao mesmo tempo uma pessoa simpática, mas em alguns momentos ele é assustador. E nós vamos percebendo que o Conde Drácula faz algumas coisas que o caracterizam como vampiro, mas o nosso Jonathan ele não percebe, ele descreve a ação e pra gente é nítido, ó, Conde Drácula é um vampiro, mas o Jonathan ele não percebe, ele tá meio assim, sei lá, não sei se naquela época ele já tinha, as pessoas tinham conhecimento do que era o vampiro, mas ele manifesta uma certa ignorância, até que num determinado momento cai a ficha do nosso Jonathan. E ele percebe que está passando por perigo e que ele é prisioneiro do castelo. Até então ele acreditava que ele poderia sair qualquer hora. Ele andava por determinados trechos do castelo, tinha algumas proibições, mas depois ele se deu conta do perigo pelo qual passava. Ele descobre vampiras ali no castelo e ele percebe: estou preso, e ele não sabe se vai sair
com vida ou não. Mas de qualquer forma, ele cumpriu seu trabalho. Ele vendeu uma residência para o Drácula na Inglaterra. Então Drácula iria realmente sair da Transilvânia para ir à Inglaterra. E nisso também nós vamos descobrindo que existem algumas peculiaridades nesse transporte do Drácula, de como fazer a viagem, de como levar o caixão, sabe? Existem algumas regras. Não é simplesmente pegar um navio e ir para o lugar. Tem coisa de terra, o solo, coisas que vocês vão descobrir quando lerem essa obra, sabe? Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu acho legal vocês irem descobrindo. Depois dessa primeira parte, assim, que eu acho que assim, a melhor parte do livro realmente está no começo, nós passamos para outras narrativas de outros personagens. Aí, mais diários, cartas, etc. Aliás, depois do diário do Jonathan, nós seguimos com cartas entre duas amigas, mulheres da época, lá do ano 1800. Esse começo, essa narrativa por meio de cartas, é uma parte um pouquinho chata do livro e eu acho que vai desagradar alguns leitores, especialmente as mulheres mais empoderadas, porque as duas mulheres aqui, as duas mocinhas, elas são assim mulheres do seu tempo que têm um comportamento que não agrada muito as mulheres atuais. Elas estão preocupadas com casamento, elas veem os seus noivos como homens adoráveis, protetores, sabe? Ficam falando de namoro, noivado, ficam falando de pretendente, do sonho de ter casa, sabe? E isso fica um pouquinho chato. Só que, conforme a história vai engrenando, nós, por meio dessas cartas, vamos notando que está surgindo alguma coisa estranha na vida dessas mulheres. E também vamos tendo as narrativas aí de homens que têm ligações aí com essas damas, com essas mocinhas. E aí tudo começa a meio a ficar mais misterioso. O livro ele vai entrando num tom de mistério, num tom de investigação, e nós vamos percebendo que as duas mulheres elas meio que se tornam vítimas do Conde Drácula. Sim, elas se tornam vítimas dele sem terem muita noção. É claro que a consciência vai surgindo aí. E nisso aí surge o papel dos homens como protetores. A princípio, eles olham essas coisas assim, meio como doença, com desconfiança, sabe? Tem uns mistérios aí que eu também não posso entrar em detalhes. Tudo isso para não estragar a surpresa de vocês. Mas eles ficam aí desconfiados. Então, cabe a ele o papel de protetor dessas mulheres. E eles não sabem protegendo de quem. Até que surgem um personagem que é o Dr. Van Helsing, que tem uma noção maior aí dos perigos, que sabe o que é vampiro, mas ele não conta, sabe? O Helsing, ele tem receio de falar a verdade, chocar e as pessoas não acreditarem. Então ele vai muito devagar, observando, tentando proteger, ajudando esses homens a protegerem, tratando as coisas como doença. Há transfusões de sangue nessa história. E eu fiquei assim surpreso, porque como é que é feita a transfusão? Ah, a mulher perdeu sangue, então vamos fazer uma transfusão. Ele tem uma maletinha, tem um material, pega uma pessoa na hora, não há verificação do tipo de sangue e faz a transfusão. E ela melhora. Depois acontece algumas coisas aí que elas ficam ruins. Aí eu achei assim, mas nosso autor não pesquisou nada. Ou ele não sabe? Como assim faz transfusão de sangue sem ver o tipo sanguíneo? Aí eu descobri que, naquela época, 1800 e pouco, as transfusões de sangue eram feitas dessa maneira mesmo. Ninguém sabia que havia tipos de sangue A, B, AB e O. Era só fazer a transfusão. E às vezes as pessoas passavam mal e morriam porque o corpo rejeitava. Simples assim, mas eles achavam, ah, é porque não foi sangue suficiente. E por acharem que não era sangue suficiente, mais transfusão. Até que a pessoa morria e a coisa continuava.
Só foi em 1901 que eles descobriram que existem os diversos tipos sanguíneos. Aí a coisa melhorou, mas então, até então, muitas pessoas morreram ao terem feito a transfusão. Então eu achei bem interessante ter descoberto esse dado histórico. Então não é porque o Bram Stoker ele não sabia, que ele era ignorante, que ele não pesquisou, que simplesmente ele jogou. Não, ele pôs a prática da medicina da época. Mas enfim, acontecem essas coisas e a história, assim, para resumir, ela pode ser resumida em 3 missões. Primeiro, salvar uma mulher chamada Lucy, salvar uma mulher chamada Mina e matar o Conde Drácula. Será que os nossos heróis vão conseguir salvar essas mulheres? Será que eles vão conseguir salvar, ou melhor, matar o Conde Drácula? Aliás, também salvar o Conde Drácula, por incrível que pareça. Como assim salvar o Conde Drácula? Pois é, temos que entender o que é salvar aqui. A primeira salvação, que seria assim a melhor, seria evitar que essas mulheres se tornem vampiras. Lembrando que, dentro da história, a transformação em vampiro não é como a que eu estou acostumado, eu não sei vocês. A que eu entendo é assim, o vampiro chupa o sangue do pescoço da pessoa e ao chupar já tira a vida, ela morre e se transforma no vampiro. Aqui no livro Conde Drácula, deixa eu virar aqui certinho, nesse livro, o vampiro chupa um pouquinho num dia, aí a pessoa passa mal, ela fica fraca, aí por isso as transfusões de sangue. Aí depois, as pessoas que eles acham que está doente, na realidade ela não está doente, ela está meio que possuída aí pelo vampiro. Aí no outro dia, chupa mais um pouco de sangue. Aí só depois de muitas chupadas no pescoço é que as mulheres se tornam vampiras. Mas se eles conseguirem impedir que o vampiro chupe o sangue delas e elas não se tornem vampiras, isso é uma salvação. Mas se elas se tornarem vampiras, acabou? Não tem como salvar? Tem como salvar sim. Mas aí a questão é a salvação da alma. Eles acreditam que a pessoa que se tornou vampiro, essa pessoa ela está com sua alma atormentada. Então o que eles têm que fazer? Tem que livrar essa alma desse corpo. Então salvar aí é enfiar a estaca no coração, deixar a estaca ali no coração do vampiro e decepar a cabeça. Aí a alma fica livre, vai para o céu, né? Goza da salvação. Aí nesse sentido, se destruir o Conde Drácula, isso segundo uma das personagens, a alma dele também vai ficar livre e ele vai sair dos tormentos do inferno e vai ter a salvação. Então, há possibilidade da salvação. Outro dado interessante é que o vampiro ele é forte, ele pode transformar as pessoas. Eu só achei estranho que o vampiro aqui ele só morde mulheres, ele não morde homens. Eu não sei porquê, né? Será que é tão másculo assim que chupar um pescoço masculino não pode? Mas o Drácula só chupa pescoço de mulher. Cabe aos homens se defender. Ele ataca os homens, mas é na luta, é no embate, porque o Drácula é forte, etc. Mas ele também tem um poder que é da inteligência aumentar. Isso é um dado, é uma explicação que está apenas em uma linha do livro. Eu devia até ter marcado para ler para vocês, mas é apenas uma linha que fala que com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, conforme ele vai adquirindo experiência, o Drácula vai ficando mais inteligente, então é muito difícil enganá-lo. Mas isso é coisa que eu acho que as pessoas não percebem muito, porque eu não vi ninguém falando desse poder da inteligência aumentar em suas resenhas. E assim, e eu até quando cheguei nessa parte eu li 2, 3 vezes para ver se eu tinha entendido isso mesmo. E é isso mesmo, o Drácula tem o poder de ficar mais inteligente, minha gente.
E aí a aventura vai seguindo, né? Como eu estava dizendo, salvar as mulheres, salvar o Drácula, destruir o Drácula, coisas assim. E tudo assim, num clima meio assustador. Acaba sendo engraçado. Nós percebemos um machismo também, porque uma das mulheres é uma mulher, digamos assim, no linguajar dele. Mas a outra é mais inteligente. E por que essa outra mulher é mais inteligente? Porque ela tem cérebro de homem. Então, quando eu li essa parte dizendo, ah, essa mulher que eu não vou dizer qual, quero que vocês descubram, ela é assim inteligente porque ela tem cérebro do homem. Eu já imaginei as mulheres assim furiosas com essa cena. Pois é isso mesmo, ela é inteligente porque ela tem cérebro de homem. Sabe, me lembrou aquela história assim de um preconceito que a gente via nas pessoas mais antigas. Ah, ele é preto ou ela é preta, mas tem a alma branca. É tipo dizer assim: ah, ela é mulher, mas ela é inteligente porque ela tem cérebro de homem. Mas, contudo, todavia, entretanto, essa mulher que tem o cérebro de homem não pode ser esquecida enquanto ser feminino. Ou seja, a, ela tem cérebro de homem, mas não podemos esquecer que ela é mulher. Portanto, ela tem que ser protegida. Então, algumas coisas que os homens fazem, eles procuram omitir dela para não assustar, porque eles têm que proteger a mulher. Não pode esquecer dessa condição. Depois também surgem alguns segredos com essa mulher por conta de outras coisas. Mas a questão é que essa mulher, ela não fica na submissão. Apesar dela estar sendo atacada pelo Conde Drácula, ser vítima, ela é muito importante para que esses homens avancem em sua captura do Conde Drácula. Se eles conseguem a vitória, vocês vão ter que descobrir. Mas esse é o resumo, eu não quero dar spoiler se eles conseguiram ou não, se o Drácula foi derrotado, se as mulheres foram salvas, se as duas foram salvas, ou se foi apenas uma, e como foram salvas. Esses detalhes eu não quero dar. Tem um personagem também muito interessante nesse livro, que é o Senfield. O Senfield, ele é o servo do Drácula, mas ele está preso no manicômio e ele come insetos, aranhas, moscas, por conta do sangue, sabe? É maravilhosa a descrição desse personagem. Pega uma mosquinha, come uma aranha que está mais gorda, e assim vai vivendo sem Field. Mas ele também é importante aí para as pessoas entenderem o que está acontecendo com Drácula. Ele é uma peça-chave aqui na história. Essa edição ela é bem interessante porque ela tem uma introdução que fala dos vampiros, mas para mim essa introdução, que eu sei que vai ser interessante para muita gente, não foi tão interessante para mim porque muitas informações que tem nessa introdução a respeito dos vampiros eu já tinha visto nesse livro que eu resenhei antes, O Vampiro Antes de Drácula. Então essa introdução para mim foi repetição. Se você leu esse livro, você vai perceber que essa introdução não traz muitas novidades. Só que, depois que acaba a história, o livro também é recheado de mais informações. Informações que incluem adaptações, coisas sobre o Bram Stoker. Aí eu achei bem legal. Essas informações para mim foram novidades. Eu gostei bastante. Mas eu gostei sobretudo aqui dessa parte das fotos. Não vou mostrar todas as fotos, mas nós temos aqui uma foto do Bela Lugosi, o autor húngaro, que é considerado também o Conde Drácula mais famoso do cinema. O filme Drácula foi feito em 1931, em preto e branco. Não é cinema mudo, já tinha fala e tem esse ator. E para mim ele é o ícone, sabe? Ele é a figura perfeita. Muitas imagens de vampiros, desenhos, são inspirados aqui nas características do Bela Lugosi. Não pode ser igual, porque a imagem dele tem assim direitos autorais, mas ele é inspiração e eu gosto bastante desse autor. Eu descobri que o filme também é de 1931. Aqui, ó. Ele é o Maciel. Essa aqui já é uma peça de teatro que foi baseada no filme. Aí é outro ator que eu não sei o nome. Mas aqui nós temos o Bela Lugosi atacando a Mirna.
E assim, o filme de 1931, que foi o filme que eu assisti na infância, que me fez apaixonar por vampiros, é considerado mais fiel, mas eu assisti de novo recentemente e vou dizer umas coisas. O filme é mais fiel tá longe de ser fiel, gente. O que eles fizeram no filme? Pegaram os personagens desse livro, a maioria, e colocaram no filme. Tiraram alguns. Existe um personagem aqui que eu acho muito importante, o Morris. O Morris nem aparece no filme, mas aqui no livro ele é muito importante. Aí, colocando no filme, fizeram uma verdadeira salada de frutas. Ou seja, tipo, o Jonathan Ark e o Seinfeld trocaram ações entre eles. Aliás, o Seinfeld faz a maioria das ações do Jonathan Harker no filme. E o Jonathan Harker aparece? Sim, mas ele aparece sim fazendo coisas pequenas. Coisas que o Jonathan Harker do livro faz. Mas são pouquinhas ações. Geralmente o Seinfeld é uma figura no filme que faz as ações do Seinfeld e as ações do Jonathan Harker. Fundiram os dois e deixaram o Jonathan Harker bem fraquinho. As moças, a Mina e a Lucy também têm, assim, atitudes, ações diferentes, criaram parentescos, tipo, tem um Dr. Seyford aí que é apaixonado pela Mina, no filme ele é pai da Mina, então eu não sei o que aconteceu na cabeça deles. Se não fosse a bela atuação do Bela Lugosi, eu diria que eu passaria a ter detestado o filme, mas o filme ainda é ícone. Mas sem sombra de dúvidas, o livro ele é muito melhor, embora tenha alguns trechos, como eu disse, machistas, tenha uma narrativa também um pouco lenta, que desagradou a muitos leitores, mas eu ainda acho melhor. É claro que esses problemas a gente tem que filtrar, temos que considerar o contexto histórico, etc. Mas no fundo, é uma história interessante. E se você não gostar dessas coisas, se realmente assim você se sentir muito ofendido, for um gatilho, for um problema para você, pelo menos você conheceu o contexto histórico da época. Não dá para mudar o passado. Mas, a partir desse passado, a partir desses erros, nós podemos fazer coisas melhores pelo nosso presente para que tenhamos um futuro melhor. Então, não deixa de ser um registro histórico interessante para nós. E se você ficou interessado em ler o livro Conde Drácula, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra. Utilize aí o link do Filósofo dos Livros e ajude o meu canal a crescer sem pagar nada mais além por isso. E assim eu vou terminando aqui a minha resenha, pedindo que, se você não for inscrito no canal, se inscreve agora e ative o sininho para receber todas as notificações. Olha, se você ativando o sininho, se inscrevendo primeiro e ativando os sininhos, você ainda não recebe todas as notificações, imagina se você nem fizer isso. Então é importante para você receber as notificações, porque depois do Conde Drácula vamos ter mais livros assim da minha TBA de Halloween. A minha lista de livros que serão lidos nesse mês está, modéstia à parte, incrível. Na descrição desse vídeo eu deixo também todos os nomes dos livros aí que eu vou ler e que estou lendo nessa TBA, com link de compra. Então vai acompanhando, assim você já vai sabendo. Eu estou lendo na ordem que está nessa lista. Venha acompanhar com a gente, venha fazer parte da nossa família de leitores. Vem aí, vamos formar a família de filósofo dos livros. Por quê? Para ser um filósofo do livro, basta ler, pensar, refletir, sabe, fazer essa experiência gostosa. É claro que alguns livros rendem reflexões mais profundas, outros rendem reflexões mais rasas, mas vamos refletindo no nosso dia a dia e vamos melhorando. E algumas reflexões surgem de forma posterior à nossa leitura, tipo, às vezes eu termino a resenha, já gravei o vídeo para vocês, aí eu penso, puxa vida, eu poderia ter falado isso, mas a ideia vem depois. Então, sempre
uma reflexão, uma ideia, um detalhe, serve como gatilho para a gente pensar melhor a respeito da obra. E por favor, se você já leu esse livro, deixe sua opinião, fale da sua experiência nos comentários. Eu vou adorar saber coisas a respeito da experiência de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!